Henrique VIII é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. A cabeça ele já pede pra cortar. Nascido em 28 de junho de 1491 e morto em 28 de janeiro de 1547 aos 55 anos. 6 esposas. 1,85 de altura, 181 quilos, índice de massa corpórea de 52,9, o que pela Organização Mundial da Saúde é considerado obesidade. 500 libras de compras semanais em supermercado. Varíola, malária crônica, hipocondria, sequelas de uma pancada na cabeça, ligamentos do pé rompidos, pernas ulceradas, ossos da perna fraturados, lobo frontal comprometido, paranoia, diabetes, pressão alta e problemas cardíacos. Esse é o tour pelo corpo? Meu? Não, 1,85 de altura só numa próxima reencadernação, né? Esse é o tour pelo corpo de Henrique VIII. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Henrique VIII, esse homem que já foi interpretado na TV e no cinema por ninguém menos que Jonathan Rhys-Meyers e Eric Bana. Ao longo de seu reinado, Henrique VIII foi de um príncipe. Errou! Ao longo de seu reinado, Henrique VIII foi de um príncipe encantador para um tirano paranoico e muito doente. Ela tá dançando, Henrique VIII tá de olho! Ele não era o primogênito da família, não estava destinado a ser rei. Mas quando ele tinha 10 anos, o seu irmão Arthur faleceu de tuberculose, muito provavelmente contraída do pai dos meninos, o rei Henrique VII, que, aliás, foi o responsável pela derrota da estrela do nosso último tour pelo corpo, Ricardo III. Henrique, então, torna-se o primeiro na linha de sucessão e, após o falecimento do seu pai, ele assume o trono da Inglaterra. Quando ele assumiu o trono aos 17 anos, ele era um rapaz forte e considerado pela corte um príncipe galante, gentil, encantador e muito saudável. Mas a Inglaterra Tudor era imunda, sem saneamento básico e portadores de graves doenças como os ratos corriam soltos, então contrair as mais diversas patologias não era algo exclusivo dos plebeus. Então, aos 23 anos, ele contrai varíola. Varíola é altamente contagiosa e transmitida por vírus. Os sintomas incluem febre alta, dor de cabeça, dor nas costas, erupções na pele e, às vezes, fortes dores abdominais. Apesar de grave, Henrique consegue se recuperar, o que comprova para o alívio da Inglaterra que ele é realmente esse príncipe saudável e forte que o país precisa. Mas aos 29 anos ele contrai malária, uma infecção dos glóbulos vermelhos que é causada por um protozoário. O paciente com a doença apresenta febre, calafrios, suores, aumento do baço e anemia. Na Inglaterra da Era Tudor, essa doença era endêmica e o pior é que a malária do rei se tornou crônica. Dado o histórico de seu pai e de seu irmão somados aos seus recentes casos, Henrique se torna hipocondríaco. E quem pagou por isso foi a sua corte, pois ao menor sinal de uma infecção ou de uma doença, ele ordenava que ela se mudasse para outro palácio. E caso ele percebesse que algum cortesão apresentasse qualquer sinal de doença, a pessoa era banida da corte, não importando a sua posição ou a sua influência. Para onde iremos agora? França, Alteza? França? Você tá louco? Com aquele meu primo Wó que acha que é melhor que eu? Nem pensar, outro lugar. Espanha, Alteza? Espanha? Casa da sogra? Nem pensar! Já sei, vamos ficar na Inglaterra mesmo, perto de Londres. Um palácio novo! Mas não somente as doenças contribuíram para a deterioração da saúde do rei, que iria se tornar mais frágil a cada dia. Quando jovem, ele adorava esportes, arqueria, tênis, luta e, principalmente, torneios. E Henrique VIII era o dono da bola. Ninguém poderia ser melhor que ele nessas modalidades. Em uma bela manhã de sol de 1524, Henrique monta seu cavalo para mais um torneio. Torneio esse que ele novamente mostraria toda a sua força e virilidade. Só que antes de começar, ele só esqueceu um pequeno detalhe. Ele olhou para a plateia e a plateia gritava para ele, e o que ele achou que estavam gritando era: lindo, casa comigo! Henrique, eu te amo! Só que na verdade o que a plateia queria dizer era: abaixa o visor! Ele não baixou o visor, o torneio começou e o seu oponente o acertou em que lugar? Bem acima do olho direito.
e isso fez com que o rei sofresse com enxaquecas fortíssimas pelo resto da sua vida. Mas o tênis é inofensivo, é seguro, é inocente, não é violento, certo? Mas a vida é uma caixinha de surpresas. E numa linda manhã de sol de 1527, Henrique participou de um jogo de tênis e acabou rompendo os ligamentos de um dos pés. Esse seria só o começo de muitos problemas que ele teria com as suas pernas. Não foram somente os esportes, aliás, que ajudaram nessa deterioração. A moda também foi responsável. Aos 36 anos, Henrique passa a sofrer de úlcera varicosa, ou seja, quando veias superficiais das pernas ficam anormalmente dilatadas devido a más condições sanguíneas. Era moda na época dele usar uma liga para prender a meia. É possível verificar essa liga em diversas pinturas feitas ao longo dessa época. Só que a liga que ele usava era tão apertada que prejudicava a sua circulação. E a infecção que esse mal poderia causar era motivo de grande preocupação numa época sem antibióticos. Mas Henrique era um amante da medicina e ele mesmo desenvolveu alguns emplastros para tentar tratar sua perna. O problema é que esse emplastro tinha chumbo. Desisto. A equipe médica do rei fazia registros diários sobre a sua saúde. Toda vez que ele tossisse ou espirrasse, estava alguém do lado registrando. Além disso, seus fluidos eram examinados diariamente. Lembra do segundo episódio do Arqueologia e Cocô que eu falei do funcionário que levava o rei ao banheiro? Se não assistiu, corre lá. Para aliviar seus sintomas, o rei era submetido periodicamente a um tratamento com sanguessugas. Acredita-se que a saliva desses bichinhos tem efeitos anti-inflamatórios, analgésicos e anticoagulantes, ou seja, a circulação do rei ficaria bem melhor depois de um tratamento desses. Mas em 24 de janeiro de 1536 ele sofre o pior acidente de todos. Durante um torneio, o rei é derrubado de seu cavalo e o cavalo cai em cima dele. Por volta de 700 quilos caem em cima do rei. Ele perde a consciência por 2 horas, sendo que nesses casos, 5 minutos já seria considerado indício de um trauma grave em seu cérebro, mais especificamente no lobo frontal. Ele só não foi morto pois estava vestindo a sua armadura. Mas sofrendo com úlcera varicosa, esse ferimento demoraria muito mais para cicatrizar. Ele passaria meses com feridas abertas. Além disso, o trauma no cérebro fez com que a sua personalidade mudasse para pior. A essa altura, os ossos do rei também teriam desenvolvido uma infecção graças às fraturas. Gente, o cara é Joseph Klimber, sabe Joseph Klimber? A vida é uma caixinha de surpresas. E numa bela manhã de sol, o trabalho é de vento em popa quando a máquina tritura o seu braço direito. Para evitar infecção generalizada, os médicos acharam melhor manter a úlcera aberta e fizeram nela uma dolorosa cauterização. Até a morte do rei, as suas pernas se mantiveram infeccionadas, vertendo pus, e o odor de carne podre que emanava delas era tão forte que era possível perceber a presença do rei a metros de distância. Só que ninguém, obviamente em sã consciência, ousaria dizer para o rei que ele estava cheirando mal. Afinal, ao longo da vida dele, ele mandou executar amigos, aliados e 2 de suas esposas. Os 15 médicos que integravam a equipe que cuidava do rei procuravam avidamente por uma alternativa de tratamento, mas chegaram à conclusão que o melhor procedimento a se realizar era a amputação de ambas as pernas do rei. Mas na era Tudor, essa era uma cirurgia mortal. Apenas 10% dos pacientes sobreviviam à intervenção cirúrgica. Nenhum dos médicos queria ser conhecido como o assassino do rei, então eles descartaram essa ideia. O rei, obviamente, não pôde mais se exercitar e passou a engordar muito, além de sofrer constipação. Coitado do funcionário do banheiro. A equipe de um documentário, que eu vou colocar o link aqui na descrição, estudou a fundo a saúde do rei Henrique VIII. E um dos membros dessa equipe chegou a fazer uma compra num supermercado baseado na dieta que ele seguia semanalmente. Uma dietinha em 13 pratos, pobre em vitamina C, rica em carne de porco, cerveja, vinho acrescido de açúcar, farinha branca e sal em uma quantidade muito além da recomendada por dia. E pelos mesmos motivos de Alexandre o Grande e Ricardo III no vídeo passado, ele também não bebia água. A conta do supermercado deu aproximadamente 500 libras, o que convertendo para real e jogando para um gasto mensal dá quase 10 mil reais por mês.
A péssima circulação, a pressão alta e a obesidade fizeram com que o rei desenvolvesse problemas cardíacos e diabetes tipo 2. Na madrugada de 28 de janeiro de 1547, o rei morre recluso e muito doente. E reza a lenda que o cadáver desse homem, em vida tão preocupado com a sua imagem, explodiu dentro do caixão, dado seu estado tão precário. Mas isso pode acontecer? Sim. E se você, pessoa corajosa, quer saber mais sobre o assunto, corre lá no canal da minha youtuber favorita, Caitlin Dory, do Ask a Mortician. Ela tem um vídeo que explica esse fenômeno, vou colocar também o link aqui na descrição. Henrique VIII foi sepultado ao lado de sua terceira esposa Jane Seymour no castelo de Windsor. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se não gostou... E o que devemos fazer com quem não gostou do vídeo, Wolsey? Podemos jogá-lo na masmorra, majestade. Masmorra é pouco para esses plebeus de mau gosto. Eu quero que cortem suas cabeças. Mas, senhor, não é uma atitude extrema? Claro que não! Ou você quer perder a cabeça também? Capture-nos agora!